Apesar das universidades e toda a ciência serem constantemente atacadas e subestimadas, ainda é muito comum pessoas apresentarem supostos especialistas que têm as mesmas opiniões que elas. Então nós vemos na internet principalmente uma nuvem de supostos especialistas com as mais diversas e inusitadas opiniões, parecendo que não há nenhum consenso ou coisa assim. Então, o que eu vou explicar aqui é que você consiga diferenciar o que é a opinião de um verdadeiro especialista para o que é a real posição de especialistas, o que é o consenso entre a academia. E também o quão confiável de fato é a posição de um especialista, para que você não caia nem no que é um charlatanismo ou em teorias da conspiração, mas também não caia em cientificismo. Bom, você quer entender isso? Então fico por aqui. Eu sou Ezequiel Lustosa e você está no Biologia Política, um canal de cientistas focados em ensinar e defender a biologia e outras ciências, mas também a sua aplicação na política. Então defendemos a conservação ambiental, saúde pública, melhoria da educação e do nosso sistema político. Se você se interessa, então se inscreva no canal, ative o sininho, curte e compartilhe com os amigos e entre nos links que vão estar na descrição ou nos comentários. Agora você já fez tudo isso, então vem comigo. Saudações pessoal, então quero aproveitar mesmo um pouco atrasado para agradecer vocês por esse 1 ano de canal, que já completou mês passado, né, desde o meu primeiro vídeo. Começou meio com uma brincadeira isso daqui, hoje tem alguma relevância, eu acho, né, tem ajudado algumas pessoas, principalmente lá a página que tem crescido bastante. Então agradecer a vocês, a toda a equipe que tem, né, tido paciência comigo, porque eu estou pegando do jeito das coisas, mas eu acho que a gente já está melhorando bastante. E aproveitar para fazer um pedido, né? Porque já passamos os 300 inscritos, então se cada um de vocês convidasse 2 pessoas, a gente passa os meus inscritos e o canal pode ser monetizado. Eu digo isso não por dinheiro, que eu sei que não ganharia dinheiro nenhum com isso, mas sim porque isso aumentaria muito o alcance do canal, porque praticamente o YouTube não manda os vídeos para os inscritos. Por isso que eu tenho, né, focado muito na página. Agora aumentei, né, fiz Instagram, grupo de WhatsApp, tudo que tem direito para poder eu mesmo mandar esses vídeos para vocês. Então, se vocês puderem dar uma força, chamarem amigos, ajuda bastante, né, para mais pessoas puderem serem alcançadas com esse conteúdo. Okay? Vamos logo ao tema. Antes de entrar, eu quero deixar bem claro, eu não vou falar mal do Drauzio Varela, muito pelo contrário, né? Para quem está por dentro do que está ocorrendo, já deve ter entendido qual é a minha intenção de ter colocado a foto dele aqui no início. Bom, a gente pode começar com um resumo bem básico do que eu quero dizer aqui. Primeiramente, o que a gente pode chamar de opinião? Né? É uma coisa que uma pessoa acha sobre algo. Okay? Não necessariamente isso tem base, não necessariamente isso foi testado, não necessariamente isso tem alguma evidência a seu favor. Isso que a gente precisa lembrar sempre, e eu vou aprofundar mais um pouco. Um cientista, ele é um ser humano como eu e você, ok? Ele é carne e osso, ele não é um deus, ele não é um santo, nem nada disso. Então ele tem ideologias, ele tem limitações e ele também pode ter intenções, segundas intenções sobre as suas falas. Então, não é porque o cara é um cientista que ele sabe sobre tudo. Ele sabe, no mínimo, sobre a área dele, essas coisas relacionadas à área dele. Não necessariamente precisa saber sobre o resto. Então, se você fazer uma pergunta sobre algo que não é da área dele, praticamente a opinião dele vai ser tão válida quanto de qualquer leigo. Ou ele pode errar, mesmo que seja da área dele. O ser humano erra, o ser humano é limitado, isso acontece. E terceiro, ele pode ter segundas intenções por causa atrás disso. Essa questão das segundas intenções eu vou falar depois. Mas, por exemplo, o que eu já vou falar aqui, no caso do Drauzio Varela, né? Teve um vídeo que foi muito compartilhado pela horda bolsonarista, de um vídeo antigo dele, em que ele diz não estar preocupado, vídeo de janeiro, fevereiro, quando não tinha casos ainda confirmados no Brasil, que ele não estava preocupado com, né, que ele vivia a vida dele de boa. Ele fala aquelas frases até que o Bolsonaro repetiu, e então o Bolsonaro inclusive fez referência a ele, quando ele disse, existe um famoso médico daquela famosa TV, né? Ele estava se referindo ao Drauzio. Bem, pois o próprio Drauzio Varela já explicou que ele não errou, que ele foi uma época que não se tinha muito conhecimento sobre o coronavírus aqui no Brasil, então ele falou isso por causa disso, mas já mudou de posição, acho que até apagou do seu canal, mas o pessoal já gravou e está ainda compartilhando essa história. Então veja bem, o Drauzio Varela, ele é um médico super respeitado, ele é especialista, eu já vou explicar o que isso quer dizer, em oncologia, né, imunologia, então ele é especialista em relação ao tratamento
e outras coisas, de AIDS e câncer. Então, ele nem é especialista em, ok? Então, é um caso bem particular. Então, tipo, ele não é um especialista de fato nesse tema. Mas mesmo que ele fosse, é comum errar, ok? Muitas pessoas subestimaram. A grande verdade é essa. Essa doença chegou onde chegou graças a vários líderes e especialistas mesmo subestimarem ela, ok? Então é que está. Mas ele estava, quando ele fez esse vídeo, ele não estava fazendo com um artigo, ele não estava fazendo com uma pesquisa muito aprofundada, ele estava apenas dando uma opinião pessoal. A mesma coisa você pegar um Einstein da vida, na fila do pão, perguntar qual partido ele apoia. Ele está dando apenas a opinião dele como cidadão. Ele não estaria dando ali como um gênio da física. Porque uma coisa não tem nada a ver com outra. E por fim, né, como eu falei, não é o caso do Drauzio Varela, mas há muitos caras que estão aproveitando esse momento para ter fama e poder. Teve até um cara aqui famoso no YouTube, que não vou dizer o nome, que ele é geofísico de verdade, ele é formado na USP, e ele defende que a Terra é plana, sem brincadeira. E ele evidentemente sabe que isso é mentira, mas ele fez isso provavelmente para ter fama e talvez dinheiro. Não sei se ele está ganhando dinheiro agora com isso, já que desmonetizaram o canal dele, mas provavelmente fama ele tá. E o ser humano é assim, o ser humano gosta de fama. Assim como agora, com essa doença, inúmeros caras, alguns deles realmente médicos, têm compartilhado as mais pavorosas fake news sobre esse tema. Enquanto que você também agora está tendo pessoas, até alguns com um grande currículo como Osmar Terra, falando besteira, por exemplo, criticando a quarentena que está sendo feita e usando os piores argumentos possíveis. Eu já fiz um vídeo falando sobre a quarentena, se a quarentena vertical supostamente funciona ou não, e a resposta é não. Tanto que a Suécia agora já abandonou essa ideia, a Holanda também, assim por diante. Mas enfim, eles estão querendo falar aquilo que o presidente, que não é especialista em nada, quer ouvir para poder ganhar um cargo, para ganhar poder. Então a gente precisa entender isso. Uma pessoa, ela pode, um especialista mesmo, com um grande currículo, pode falar uma besteira, pode falar uma mentira, pode errar por falha, por erro, por não ser da especialidade dele ou porque ele tem segundas intenções. A posição de especialistas é aquilo que a maioria dos verdadeiros especialistas daquela área, daquele assunto, realmente defendem, baseado em estudos, em artigos científicos e peso. Okay? Mas para entender isso, a gente precisa entender agora o que é ciência e como que é feita a ciência de fato. Vai sair um vídeo ainda eu explicando bem profundamente sobre o que é ciência, mas eu vou deixar esse vídeo para depois, porque precisa ser feito com carinho, aí, com bastante atenção, porque não é um assunto fácil. Então eu vou fazer aqui um resumo bem básico mesmo do tema, ok? Para ficar mais claro o que eu vou dizer daqui em diante. A ciência é um tipo de conhecimento que nós criamos, que inclusive recentemente, que busca entender a natureza, que busca entender os fenômenos naturais e explicá-los e até prevê-los. Fenômenos naturais seria tudo aquilo que nós, de alguma forma, sentimos pelos nossos sentidos, de maneira direta ou indireta, ou coisas ligadas a isso, mas que nós, por exemplo, só conseguimos tratar com abstrações matemáticas, por exemplo. Então a ciência, ela tenta explicar e prever esses fenômenos através de modelos, que nós chamamos de teorias, projeções, etc. E então é discutido na academia, entre os cientistas, nas universidades, qual é o modelo que você tem mais evidências, ou seja, qual é o modelo que explica mais fenômenos, que faz mais previsões, que é mais simples, inclusive, ok? E que, portanto, ou é mais útil para alguma determinada função. Então a ciência, ela não é uma verdade, ela não cria verdades, mas ela busca estar mais próximo possível da verdade ou de ser útil para algum fim, ok? Não. E graças a isso e por seus métodos científicos, a ciência conseguiu fazer com que nos últimos 200, 300 anos, que é a sua existência, conseguimos produzir mais tecnologias, curas, entre tantas outras coisas, mais do que todo o resto da história da humanidade. Então são fatos objetivos que a ciência funciona através, mesmo que ela tenha suas limitações, mesmo que ela tenha suas falhas, ela não é perfeita, ok? Então isso tem que ficar muito claro aqui, ok? Então a ciência, ela não é uma verdade que caiu do céu, não é que nem uma profecia ou coisa parecida, que nem eu falei em outro texto, mas sim ela é uma coisa que nós construímos e desconstruímos, né,
e vamos construindo esse conhecimento ao longo do tempo. Vamos desenvolvendo, melhor dizendo, esse conhecimento ao longo do tempo. Né? Tanto que até o Lewis, que era um teólogo, C.S. Lewis, falava que a glória da ciência está no seu erro. Na verdade não é erro, né? A ciência não é que ela erra. A ciência ela vai, na verdade, avançando, se atualizando, se modernizando. Porque o modelo que hoje explica muito bem os fenômenos, tem muitas evidências a favor, amanhã ele pode não conseguir explicar fenômenos que nós conhecidos, ou certas previsões ele pode não funcionar, ou novas evidências podem surgir, e é um novo modelo, ou até um modelo antigo que antes parecia estranho, agora faz todo sentido. Então a ciência também tem um pouco dessas coisas, ela não é linear como alguns imaginam, ela pode muitas vezes dar voltas, né, entre aspas. Né? Então isso precisa ficar um pouco claro aqui. Né? E como que é feito a ciência? Bom, e aí que eu gosto muito de usar as semiologias do Thomas Kuhn, que eu acho que é o mais realista para explicar esse ponto. Porque assim, quando você entra na faculdade, faz uma graduação, você é apresentado ao que é chamado de paradigma científico. Um paradigma são teorias, são modelos que já foram exaustivamente testados, que têm inúmeras evidências a seu favor, e que é um modelo, é uma teoria tão robusta que explica tantos fenômenos e assim por diante, que a maioria dos cientistas não tenta mais testar se aquilo funciona, se isso é certo. Apenas passa do pressuposto que é e aplica-se para fazer novas teorias. Porque senão a ciência ficaria girando em torno de si mesma e no terceiro lugar. Né? Não que você não possa criticar paradigmas. Né? Você pode, só que a maioria não vai fazer isso. Tem porque você precisa ter uma envergadura para fazer isso. Eu já vou explicar qual é o momento mais ou menos que isso normalmente pode ser feito. Ok? Então, na graduação, você apresenta esses paradigmas, há teorias mais aceitas, há modelos recentes e tal, e vai ter essa discussão. Mas no final, se você fizer bacharel, você pode fazer um TCC, que aí você faz uma experiência, que você faz uma explicação, que você faz um modelo teórico, não sei o quê. Mas não é, claro, não é o desejo ali, não é o objetivo que você faça uma teoria revolucionária. Né? Mesmo que boas faculdades busquem, né, que TCCs, que ICs e tal, seja iniciação científica, você até publique em boas revistas, mas não é esse o objetivo. Já no mestrado, a coisa muda. Então, só para me deixar claro, na graduação, você vê um pouco de tudo da sua área. Por exemplo, biologia. Você vai ver sobre zoologia, botânica, paleontologia, ectoxologia, enfim. Tem ali um leque gigantesco de opções para você aprender um pouco, né? E se caso você queira se aprofundar. Já no mestrado é diferente. No mestrado você já começa a se especializar. Então, diferente da graduação que tem muitas coisas, você já se foca, que ainda é muita coisa. Então, por exemplo, no meu caso que eu pretendo, né? Vou para ciências ambientais. Então, ali já é um leque muito grande, já é uma área muito interdisciplinar, mas é um espaço menor do que toda a biologia. Né? Então, ali eu vou começar a aprender, vou começar a fazer pesquisas, etc. E no final devo fazer uma tese, que aí tem um rigor bem maior na avaliação do que é na graduação. Okay? E aí vem o doutorado, que no doutorado, novamente é uma especialização maior, mas um aprofundamento maior naquela sub-área que você escolheu. Normalmente se espera que fazia parte do seu mestrado, mas não necessariamente. E então você entra, e aí você pode apresentar uma tese, inclusive defendendo ou criticando um paradigma. Okay? Isso pode ser feito no doutorado. Então, assim, em tese, você correto mesmo, é que você só é especialista num assunto quando você tem doutorado nesse assunto. Ok? Você tem graduação, você tem um técnico, está longe de ser você ser um especialista. É claro que a sua obrigação é saber mais que a média, ser mais que um leigo, mas isso não é ser especialista, ok? O mestrado, o mestre, melhor dizendo, até a gente pode chamar ali também de um especialista, mas não é a mesma coisa que um doutorado, ok? Com um doutor, ok? Então, assim, durante toda a sua vida, você vai aprendendo primeiramente na sua carreira acadêmica, na sua carreira na universidade, na pesquisa. Primeiro você aprende os paradigmas, que são os modelos que têm muito mais evidências, que são muito mais aceitos. No mestrado você já cria uma teoria, e aí um artigo, né? E esse artigo, e isso é importante explicar,
Quando você cria um artigo científico, que você pode criar, né, até na graduação, inclusive. Esse artigo ele é apresentado para uma revista, para as revistas científicas. Essas revistas científicas vão ler, vai ter um grupo de especialistas, no caso doutores mesmo, daquela área que você apresentou o artigo, e vão avaliar se, primeiramente, se o artigo está com a metodologia correta, ok? E às vezes se seus dados ali fazem algum sentido. Mas o principal é, se o artigo ele faz sentido, ele está bem estruturado, beleza, publica. Quando um artigo é publicado, ele então começa a ser lido e debatido por outros especialistas, ok? Que podem dar respostas, fazer outras pesquisas e artigos em resposta àquele artigo inicial, ok? Que podem ou confirmar esse artigo ou podem refutá-lo, ok? Isso é uma coisa muito importante de ser entendida, ok? Então aquele modelinho que a gente sempre ouve, apesar de ser muito mais complexo que aquilo que aparece em desenhos e imagens, mas não está errado. Tudo começa com você olhando para a natureza, criando uma hipótese. Da hipótese você começa a fazer testes. E aí você cria uma teoria. Essa teoria pode ser derrubada, pode ser confirmada. Quando é derrubada ou parcialmente refutada, você pode refazer, reformular essa teoria e criar uma nova melhor. E aí dessa teoria você pode criar um paradigma ou uma escola de pensamento ou coisa e tal. Isso que a gente precisa entender. Muitas vezes a mídia ela confunde esses conceitos e não consegue fazer essa separação do que é, por exemplo, um artigo que acabou de sair e ninguém sabe se está certo ou não, okay? Que ninguém mesmo avaliou a fundo. Às vezes nem é uma boa revista que publicou, okay? E mesmo quando é uma boa revista, não quer dizer que esse artigo ele é necessariamente o melhor, está muito bem estruturado, tem as melhores evidências a seu favor, ok? E mesmo que seja aceito, não quer dizer, foi bem recebido, não quer dizer que seja o único artigo, não quer dizer que é o consenso daquela área ou que a maioria dos especialistas daquela área realmente defendem. Okay? Quer dizer que é um artigo que foi bem aceito, foi bem estruturado e teve evidências, teve resultados coerentes, okay? Bem sólidos. Okay? Isso sem falar das vezes, muitas vezes, que a mídia ela publicava, noticiava, melhor dizendo, um artigo e não entendia o que estava nele. Então acabava falando besteira. É isso que fez muitas pessoas pensarem, né, que a ciência ou os cientistas não têm opinião sobre nada, né, porque cada dia, cada ano fala uma coisa, leite faz mal, leite faz bem, etc. É justamente por causa disso, porque muitas vezes a mídia noticia coisas que não são consenso, às vezes nem é uma teoria muito bem, um artigo nem muito bem feito, ou noticia erroneamente, distorce o que está nesses artigos e faz as pessoas acharem que tal coisa está correta, ou é a cura, ou é perfeito, e no ano seguinte fala justamente o oposto. Então você acaba dando essa visão para os leigos que a ciência é volátil, ou fala qualquer coisa, ou erra, fala absurdos às vezes, assim, mesmo que às vezes não seja verdadeiro. Okay? Mas bem, então acho que aqui já dá para definir bem o que a gente pode chamar de fato de posição de especialistas, ou o que é mais consensual, o que a maioria dos cientistas falam sobre esse tema, dos cientistas da área. Primeiramente, paradigmas científicos, porque são teorias de longa data, que já foram extremamente debatidas, extremamente revisitadas, extremamente aperfeiçoadas, okay? E confirmadas principalmente, e que, portanto, hoje já é a base de estudo, a base de ensino daquela área, ou pelo menos daquela sub-área de conhecimento. Okay? E segundo, são posições, são visões, são teorias que já foram defendidas por vários artigos de realmente doutores, pós-doutores sobre aquela área e que, portanto, a gente já pode chamar de uma espécie de consenso, ok? Apesar que, é claro, diferente de um paradigma você não muda do dia para a noite, você não refuta do dia para a noite um paradigma. Ele é possível, mas não é fácil, pelo menos não é para ser. Agora, um consenso nesse sentido que eu estou falando aqui, ele pode aparecer amanhã um artigo ótimo, perfeito, que derruba tudo que foi apresentado, enfim, ou reexplique de maneira diferente do que foi apresentado e beleza, pode mudar. Mas normalmente não é tão raro, não é tão comum isso acontecer, felizmente ou infelizmente, depende do seu ponto de vista. Então, o que a gente pode chamar de fato de posição de especialistas, o que a maioria dos especialistas, o que a ciência fala, é o que uma boa parte de artigos recentes defendem sobre o tema.
É aí que vem um termo que pouca gente fala, que eu acho meio estranho, meio triste isso, que é os reviews, né? Que são artigos que revisam vários artigos, dezenas de artigos recentes de grande peso. Okay? Então, se você quer saber qual que é a posição de especialistas, qual é a posição, se há um consenso ou não sobre um tema, você tem que buscar isso, os reviews de artigos de peso, né? da Nature, Science, etc, 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 porque aí você pode ver se há um consenso ou não, ou algumas visões que são mais defendidas do que outras, ok? Sobre um determinado tempo. Você pegar um artigo isolado, não necessariamente você responde pela maioria. Isso que precisa ser deixado bem claro aqui. A ciência ela é feita no coletivo. Você tem, para fazer um artigo de peso, é uma equipe que faz as pesquisas, não é uma pessoa só. Okay? Quando vai ser publicado numa revista, é uma equipe, né, que avaliou aquele artigo. Depois, para esse artigo ser realmente aceito ou não, é vários cientistas que vão avaliar e vão fazer com suas equipes as suas outras experiências para confirmar ou não esse artigo. Então, não é porque uma pessoa falou algo, mesmo que ela tenha um currículo maravilhoso, que necessariamente isso é verdadeiro. Okay? Pode ser que ela seja justamente uma voz contrária a todas as outras. E que é isso que a gente precisa entender aqui. Okay? E eu sei que sempre vai ter aquelas pessoas que vão usar aquela falácia que eu gosto de falar, que é o fatos alternativos. Né? Não fui eu que inventei esse termo. Mas qual que é essa falácia? De pegar uma alternativa, de pegar uma possibilidade, mesmo que ela seja ínfima, muito improvável, e falar, se ela é possível, você tem que levar em consideração ela como qualquer outra. Ignorando completamente a questão da probabilidade. Okay? Então esse é o caso. A probabilidade de um único cara, mesmo ele tendo um bom currículo, está certo, e todo o resto do mundo, especialistas que às vezes são melhores do que ele, estarem errados, é muito baixa. Mas é possível, não é zero. Okay? Isso já aconteceu, por exemplo, né, as pessoas adoram fazer esse argumento. Galileu estava certo. Né? Então, será que novamente não há um Galileu ali da vida? Bem, é que está. E esse é o problema. Você tem que levar em consideração a probabilidade. Esse eu sempre falo. Você não pode levar a sua vida só pelo que é possível, do que vai que dá. Se você fizer isso, você vai morrer, por exemplo. Eu vou pular aqui dessa casa, que vai que eu não me machuco. Tem possibilidade? Tem, mas... Entendeu? Então, a grande probabilidade é que esteja errado. E assim, a ciência, por mais que ela tenha defeitos, normalmente, né, e isso que a gente está vendo aqui ao longo da história, ela se acerta. Então, se tem uma pessoa só falando algo que é verdadeiro e o resto está errado, com o tempo ela vai ser ouvida. Vai aparecer outras pessoas, porque é impossível que só uma pessoa na face da Terra consiga chegar na mesma conclusão que ela, que vai perceber que ela está certa, e vai reproduzir, vai fazer, e assim por diante. Aconteceu várias e várias vezes ao longo da história. Por exemplo, quando Mendel chegou à sua conclusão, ninguém deu ouvidos a ele. Porque ele morreu sem saber que essa teoria sobre os genes seria revolucionária e que ia explicar inúmeros fenômenos e que ia, por exemplo, salvar, entre aspas, a teoria da evolução, mesmo que no início os evolucionistas não gostavam de genética. Isso é uma coisa que poucos professores falam no ensino médio. Então, beleza, ele morreu, foi ignorado pelos cientistas da época, pela academia da época, mas depois de décadas, séculos não, mas depois de algumas décadas, ele foi ouvido e tá aí, né? E aprimorado. Claro, né? A gente sabe muito mais sobre genética do que, por exemplo, Mendel chegou a propor. Então, isso que a gente precisa entender. Se essa voz no meio da multidão estiver certa, uma hora ela vai ser ouvida. Bom, o que esse pessoal não pensa, ou às vezes pensa, realmente aqueles que são anti-intelectuais objetivamente, é que quando você diz que qualquer voz dentro de uma universidade que tem um diploma deve ser ouvido tanto quanto os outros, você acaba caindo numa anarquia, porque sempre vai existir algum maluco com alguma ideia torta. Inclusive há uma tendência muito comum de vencedores de prêmios Nobel eles se tornarem, começarem a defender ideias malucas. Então já teve caras defendendo racismo, eugenia, entre outras ideias malucas. Tem várias explicações para isso, mas basicamente o cara se sente tanto
depois que ele ganha um prêmio desse, que ele quer continuar tendo atenção, ou ele acha que ele agora é invencível, ele é perfeito, então qualquer ideia que vem na cabeça dele ele acha que é verdade absoluta, ok? E não aceita mais críticas. Então isso é uma coisa que acontece bastante. Se você for procurar um cara que tem um título, um prêmio Nobel, pode ser que está definindo ali um absurdo, justamente porque o prêmio subiu a cabeça. Então quando você cai nisso, isso leva à conclusão que qualquer ideia é válida, porque tem um maluco que defende qualquer coisa com um currículo. E é a intenção de muitos desses anti-intelectuais, mas não é essa a realidade. Bom, entendendo essa diferença então do que é opinião e do que é a posição de fato do especialista, a gente pode discutir então o que quer dizer, qual a importância, qual a relevância disso para as suas vidas, para nossas vidas. É que, como eu falei, a ciência, ela, apesar de não ser uma verdade absoluta, não ser uma coisa revelada, não ser uma coisa divina, né, se é que você acredita nisso, ela é a melhor ferramenta que nós criamos que pode desenvolver cura, que pode desenvolver tecnologias e assim por diante. Dentre as várias visões que existem nesse mundo, e sempre vão existir infinitas interpretações sobre qualquer coisa, aquilo que tem mais evidências científicas é muito mais provável de dar certo, é muito mais provável de funcionar, é muito mais provável de ser verdade. Então é uma questão de evidências, é uma questão de probabilidade. A probabilidade de uma teoria muito bem embasada, com bastantes estudos, estar errada, né, e essa teoria foi confirmada por vários cientistas, enquanto que a opinião de um cara que mal sabe ler e escrever está certa, é bem improvável, ok? Pode acontecer alguma vez na vida? Pode, mas é extremamente improvável, ok? A grande questão é, você vai investir o seu dinheiro, você investiria o seu dinheiro, por exemplo, numa lojinha no 99 que está quase falindo, ou numa empresa, sei lá, como a Microsoft, que sempre está ganhando. Pode ser que amanhã a Microsoft quebre e a loja de 99 vire a nova, grande, a maior empresa do mundo. É possível, ok? A questão é, qual que é mais provável? Ok? Então, é isso que a gente precisa começar a entender, levar em consideração. Então, não leve opiniões, posições, que é consenso na ciência como uma verdade absoluta. Pelo contrário, sempre revise isso, sempre busque reviews, sempre leia em revistas de renome quais são as teorias mais aceitas recentemente, porque o que era consenso há 10 anos atrás provavelmente não é mais o que é hoje. Pode ser que não mudou radicalmente, pode ser até que apenas que mudou alguns detalhes ou foi acrescentado algumas questões, mas provavelmente mudou. Então isso é uma coisa muito importante na ciência, ela sempre está evoluindo, sempre está progredindo, sempre está se renovando. Mas dentre todas essas vozes, principalmente na internet, agora que deu vozes para muitas pessoas, de longe a ciência é a voz muito mais confiável. Então é isso. Qualquer pergunta, dúvida, sugestão, crítica, pode colocar nos comentários. Não esqueça de se inscrever no canal, entrar nos demais links e nos acompanhar nas outras redes sociais. E obrigado por tudo. Valeu, falou!